Outra área do mundo onde subiu para 600 o número de soldados estrangeiros mortos este ano foi no Afeganistão, um número que já ultrapassa o total do ano passado e que não inclui os militares norte-americanos. São estatísticas preocupantes, certamente, para a NATO, no dia em que o presidente Karzai admitiu que o país recebe dinheiro do Irão. Segundo ele, as verbas são parte de um processo de ajuda completamente transparente, disse Hamid Karzai, que também integra os Estados Unidos. Mário David, isto é um puzzle do mais complexo que pode haver para digerir. E muitas vezes do mais hipócrita que pode haver, não é? Mas a verdade é que cada vez que há notícias destas, cada vez que somos confrontados com estas tragédias, sentimos que estamos a fomentar mais o ódio, está-se a fomentar mais a incompreensão, está-se a alimentar os radicalismos, estão-se a inspirar os fundamentalismos. Quer dizer, a gênese de toda esta tragédia parece efetivamente estar baseada, pelo menos em tudo quanto é o mundo islâmico, baseada no conflito israelo-árabe e no interminável processo de paz israelo-palestiniano, enfim, que vamos assistindo há mais de 60 anos. O que a Europa para já pode fazer nesta situação? Olha, o ideal era que fizesse qualquer coisa, logo desde já. Os Estados Unidos arriscam e têm a vontade política e têm a coragem política de enfrentar a questão. A Europa, que agora, com o Tratado de Lisboa, já tem as bases institucionais para se poder movimentar nesta área, parece que fica satisfeita apenas e que a sua consciência dorme descansada na medida em que é, depois dos trágicos acontecimentos, o maior doador para tentar aliviar o sofrimento daqueles que sobreviveram. E julgamos, portanto, que isto no Parlamento Europeu há muita convicção de que isto é um papel que fica muito aquém daquele que as responsabilidades históricas da Europa, que o nosso poder demográfico, o nosso poderio económico deviam representar e, portanto, sabe que há muita sensação de que agora nas atuais conversações com Israel, a autoridade palestiniana e os Estados Unidos, que fica um bocado enviesado, quer dizer, há grandes dúvidas da parte da autoridade palestiniana se não estão num jogo de 1 para 2. E a União Europeia é olhada com grande desconfiança por parte de Israel, e eu julgo mal. Embora, obviamente, as nossas opiniões públicas, fruto destas notícias permanentes, estejam, acho eu, que já exasperam com não haver uma saída, e que seja uma saída racional, eu julgo que isto implica que a União Europeia, que haja também, que nunca tenha havido da parte de Israel a vontade de que a União Europeia se envolvesse mais no processo. Amigos meus israelitas costumam brincar a dizer que no Parlamento Europeu 50% dos deputados são anti-Israel e os outros 50% são pró-palestinianos. Obviamente não é assim, mas traduz um bocado... mas é assim que vê em Europa. É assim que vê em Europa. O Mário também tem bem experiência disso. Não, mas isso é... A situação evolui de tal modo dia a dia que é imprevisível. E vai-se deteriorando, não é? Vai-se deteriorando. O Mário David foi nomeado pelo Parlamento Europeu relator do processo de paz do Médio Oriente, relator global, fazer o ponto da situação, e tem andado num constante périplo de vai e vem entre capitais do mundo árabe na zona. Qual é que é a percepção que há de lado do papel que a Europa pode vir a ter? Não, a Europa, repare, da parte de Israel há ainda uma grande desconfiança. Mesmo quando sentem que têm amigos, obviamente que têm amigos, e a Europa será sempre daqueles parceiros que garantirá a segurança e a perenidade do Estado de Israel. Portanto, quer dizer, é bom que isto fique claro e de uma vez por todas. Da parte do mundo árabe, há uma pena que efetivamente não haja a coragem e a vontade política da União Europeia de poder ter uma atitude muito mais interventiva, muito mais ativa neste processo e que não se esconda apenas... O mediador por excelência sempre foi americano naquela zona. Pois, mas há décadas
que ainda não conseguiu produzir nada, não é? Quer dizer, infelizmente tivemos alguns avanços, Camp David, se quisermos ir só à parte americana, Camp David, Anápolis... O aperto de mão entre Arafat mas se calhar os acordos de Oslo foram mais importantes, não é? Quer dizer, enfim, todos eles são importantes. E mesmo quando não se chega a acordo, quando nas negociações de Tabas, as negociações de Geneva, etc., não se chegou a acordo, mas é sempre importante, sempre que consegue haver diálogo, e diálogo direto, e diálogo franco, na busca de um objetivo de paz, é sempre de salutar. Mesmo depois venha a falhar, mas aquele acervo já lá fica, não é? Quer dizer, e julgo que isso é fundamental. Da parte dos nossos parceiros da região, principalmente do mundo árabe, há efetivamente a vontade de que a Europa tenha um papel muitíssimo mais interventivo. Julgo, no entanto, que temos agora aqui assim uma janela de oportunidade. Eu sou daqueles que ainda não desistiu e que acho que o triste episódio do fim da não prolongamento da moratória da construção dos colonatos judeus não deve ser a desculpa para interromper o processo. Antes, pelo contrário, se calhar, o prolongar durante mais 2, 3 meses essa moratória e depois verificar que os 2, 3 meses não tinham sido suficientes, que teriam sido necessários para continuar as conversações, mas não tinham sido suficientes para elas poderem chegar a um bom termo. Repare, quando a 1 de setembro começaram as negociações em Washington, foram previstas a sua duração 12 meses, no mínimo, não é? E, portanto, julgo que é muito mais importante verificar, por exemplo, esta semana, ou a semana passada, a atuação da Liga Árabe, no sentido de dizer, apesar de ter acabado a moratória, o que interessa é a definição de fronteiras, porque as fronteiras é que vão dizer se há ou não vontade política para estabelecer 2 países que terão que viver em harmonia, lado a lado e com condições de segurança garantidas para os 2 lados. Julgo que esse sinal da Liga Árabe, que é extremamente importante, acho que é um paradigma que é alterado, e que poderia justificar justamente a entrada nas conversações mais sérias, não só da própria Liga Árabe, porque eu julgo que isso iria confortar todo o mundo, toda a parte palestiniana, como, e inclusivamente exercer maior pressão sobre o Hamas, sobre o Hezbollah, etc., como também a União Europeia passar a ter um papel diferente. Os Estados Unidos consideram a Europa um parceiro neste esforço diplomático? Não. Por muito que haja muitos sorrisos entre a senhora Hillary Clinton e a senhora Cathy Ashton, a verdade é que nem sequer foi convidada para estar no dia 1 de setembro em Washington. E ao estar presente Tony Blair, estava como representante do quarteto e não como representante da União Europeia. Portanto, não podemos esquecer em que papel é que ele lá estava. Mas a União Europeia, enfim, eu julgo que os Estados Unidos olham para a União Europeia como desinteressada deste processo. Porque é um processo em que efetivamente é preciso ser um bocado masoquista ou ingênuo para poder querer aventurar-se publicamente à procura de uma solução. Repare, está a haver conversações diretas, e ainda bem, entre Israel e a autoridade palestiniana. Eu acho que era fundamental que houvesse até antes da conclusão destas negociações um acordo de paz entre Israel e a Síria, por exemplo, que estava a ser mediado pela Turquia depois do acontecimento da flotilha que se aproximava de Gaza. A Turquia deixou de desempenhar esse papel de mediador. Neste momento ninguém o faz. Porquê é que não há de ser a União Europeia a fazê-lo? E há vocação na Europa? Eu julgo que deveria haver. Eu julgo que deveria haver. Os Estados individualmente têm tomado iniciativas pontuais, significativas. Eu recordo-me algo que me surpreendeu a mim. Foi a disposição de Portugal de acolher, por exemplo, palestinianos refugiados de Guantánamo. De Guantánamo. A disposição de Portugal de receber também, por exemplo, ativistas dos mártires de Al-Aqsa. E gente que, enfim, percorreu aqui um percurso discreto, sabe-se lá onde estarão agora, mas Portugal acolheu. Isso coloca-nos numa posição de alguma vantagem no mundo árabe em termos de Portugal teve tradicionalmente sempre muito boas relações com todo o mundo árabe. E ainda bem que assim é. E julgo até que essas boas relações têm merecido, e mal,
no que me diz respeito à minha interpretação da parte de Israel, alguma dúvida relativamente ao posicionamento, e estou a falar, obviamente, Portugal, refiro-me, obviamente, ao governo que está em funções agora. Não é? Porque julgo que o governo português também alinha, na mesma linha dos seus parceiros comunitários e dos Estados Unidos, no que diz respeito à garantia e a nem sequer discutir a existência do Estado de Israel e a garantia da sua segurança. Mas há muito essa percepção da parte... Para dar a ideia do pormenor a que a coisa está a ir neste momento, estão a discutir, como disse antes de começarmos a entrevista, estão a discutir a questão da referência a Israel como o Estado judaico, não é? Ainda o nome, a aceitação por parte do mundo árabe. Em conversas que tenha tido com os seus pares no mundo árabe, qual é que é a atitude face a isto? Repare, houve o pedido do Primeiro-Ministro Netanyahu para poder prolongar por 2 meses a moratória, que houvesse o reconhecimento da característica do Estado de Israel enquanto um Estado de identidade judaica. A linguagem que nós temos usado a nível do PPE é a garantia da perenidade da identidade, ou que o regresso dos refugiados. Há 4 milhões e meio de refugiados, os estudos todos apontam para que não haja mais do que 20 ou 30 mil que, na existência de 2 Estados independentes, soberanos, a viver lado a lado, queiram continuar a viver do lado de Israel. Portanto, a questão não se põe em termos de alteração da matriz demográfica do país. Mas a verdade é que, se nós nos referirmos à declaração de independência, se nós nos referirmos à Resolução 181 das Nações Unidas, que prevê a existência de 2 Estados, é de um Estado judaico, de Israel, e de um Estado árabe palestiniano. Depois, quando há a declaração de independência, em 1988, da Autoridade Palestiniana, ou melhor, da Organização para a Libertação da Palestina, na altura, não é? Há a queixa, nessa mesma declaração, da injustiça histórica de se ter admitido internacionalmente essa fraseologia na Resolução 181. A verdade é que desde os acordos de Oslo, que a autoridade palestiniana e depois, posteriormente, quer a Jordânia, quer o Egito, reconheceram Israel tal como ele é. Claro. E Israel, que tem na sua Constituição o facto mencionado de ser um Estado judeu. Portanto, não pode, para os interlocutores, atualmente, isso é a questão do dia, não é? Ainda hoje o Jerusalem Post e ontem o New York Times se referiam a isso, os interlocutores das negociações do lado árabe dizem justamente que o reconhecimento da nossa parte já foi feito desde os acordos de Oslo e, portanto, não há necessidade de... Aqui fica. Eu, aproveitando a sua vinda aqui, tenho que lhe fazer também uma pergunta. O Mário David, como um dos representantes de Portugal no Parlamento Europeu, tem a vantagem de nos ver de fora mais frequentemente do que mergulhar aqui na problemática nacional, que é ampla. Como é que mas seguimos com interesse. Mas deve seguir certamente com cidadania, certamente. Como é que somos vistos neste momento de grande confusão orçamental? Somos vistos de 2 maneiras. A primeira é com grande desconfiança. Se não cumprimos o PEC 1, se não cumprimos o PEC 2, o que é que garante que vamos cumprir os objetivos que estão agora formulados na proposta de orçamento que o Governo apresenta? Isso por um lado. Em segundo, a grande preocupação é que Portugal cumpra as metas macroeconómicas a que está obrigado por participação justamente no euro, de maneira a que não ajude à perturbação da estabilidade da moeda. Da moeda. Depois, o valor soberano aí é a moeda. O valor soberano é a moeda. Depois, para um mercado residual, não é? Com 10 milhões de habitantes, com o poder de compra que nós temos, se eventualmente morrermos da cura durante uns anos ou enfim, com uma estagnação, é coisa que não os perturba praticamente nada, não é? Portanto, estamos agora a pagar caro os erros destes últimos anos. Aqui fica essa leitura. 10 milhões é menos do que a população de Londres e é seguramente menos do que a economia daquela zona. Isso dá uma dimensão da maneira como seremos encarados. Em 500 milhões na União Europeia, representamos 2%. Aqui fica. Muito obrigado por
ter estado Igualmente. aqui neste Jornal das 9. É sempre um prazer ter aqui a sua visita. Mário David, parlamentar europeu. Curto intervalo agora, voltamos com o nosso Frente a Frente, hoje com o Luís Filipe Menezes e com António José Seguro. Até já.